O Santos mais uma vez joga mal e acaba cedendo o empate com o CRB diante da sua torcida, frustrando não só os torcedores, que já esperava com esse futebol ridículo, mas o seu treinador Kleber Xavier. Para um pouco mais de 10 mil torcedores, o Santos nessa noite de quinta-feira ficou no empate de 1-1. Isso muito por conta do goleiro Brazão, que além de defender um pênalti, fez 4 defesas cara a cara com o atacante. Isso mostra o sistema defensivo e também falhas individuais, principalmente do Gil, que foi o responsável direto pelo primeiro gol da equipe do CRB e no segundo ele acabou cometendo pênalti, uma forma mais displicente de afastar a bola, acabou derrubando o jogador. Com a revisão do VAR, pênalti confirmado, Brazão salvou ali o que seria a vitória do time alagoano. Agora o Santos muda a chave, vai treinar para o confronto de domingo no sul do país contra o Grêmio e deve sim ter a volta do Soteldo. A gente vai falar também da entrevista do técnico Kleber Xavier sobre a partida, os pontos negativos e os pontos positivos. Mas também de tudo que aconteceu depois, né? Desse ambiente que você já chega num ambiente bem complicado de protestos, da torcida querendo resultado imediato e você tendo pouco tempo de trabalho. Respondendo à segunda, né? É um ambiente que já existia, né? Teve aquela invasão do CT antes, a gente sabia que se o resultado não viesse, a pressão continuaria. Tentamos trabalhar nos 2 treinamentos, além das questões táticas do jogo, a questão mental também dos atletas, né? Avaliando o jogo, acredito que o primeiro tempo a gente não conseguiu chegar com mais qualidade no último terço, embora tivéssemos, acho que 9 finalizações, apenas 3 no gol, para ser mais efetivo, mas a bola queimou muito, erramos muito passe, tentamos muitas bolas longas, então não conseguimos retomar aquela confiança, né? E aí acabou de ter essa série de erros. O gol no final nos deu um pouco de tranquilidade, né? E logo cedo, acho que foi com uns 13 minutos, quando a gente já estava começando a fazer algumas trocas, né, para buscar uma melhora da equipe, a gente acaba tomando o gol de empate. Kleber. No segundo tempo fica aquele jogo que vai mudando, fica um jogo muito aleatório quando vai mais para o final, embora a entrada de alguns atletas, né, o Matheus entrou muito bem no jogo, na minha visão, o David entrou muito bem no jogo, né, teve que entrar no intervalo em substituição ao Guilherme, que acabou sentindo, né? O Léo também teve uma boa entrada, o Rincon teve uma boa entrada. A gente consegue equilibrar e entra mais no campo adversário, mas aí também não consegue ser efetivo nas finalizações. Boa noite, Kleber, aqui à sua direita. Thiago Jordão, do Varanda Futebol Debate. Seja bem-vindo ao Santos. Obrigado. Você mencionou o Guilherme aí nas suas substituições. O Guilherme não vive grande fase com a equipe do Santos, né? A torcida está pegando muito no pé dele. Eu gostaria de saber se você teve uma conversa específica com o Guilherme a respeito da sua saúde emocional, né? A gente vê essa questão crescendo cada vez mais no futebol e o Santos, que não possui departamento de psicologia, se você também pretende adotar esse departamento no Santos Futebol Clube. Obrigado. Quando a gente chega assim muito rápido no processo, a gente tem que tomar algumas decisões rápidas, né? Uma das decisões que eu tomei foi trazer principalmente aqueles jogadores que estavam mais pressionados, como o Pituca e o Guilherme, de volta para o jogo numa condição melhor, né? Tive uma conversa assim com o Guilherme, sim com o Pituca, tentando trazer ele nessa condição para o jogo, né? Se colocaram à disposição, que passariam por essa situação com a cabeça forte, mas a resposta não veio. Infelizmente, o Guilherme acabou se lesionando, né? O Pituca fez um jogo médio, embora pressionado, né? Fez um jogo médio. E a gente, quanto a outra pergunta que tu fez da questão de psicologia e outros detalhes do clube, a gente tem que andar depois com o tempo para a gente poder conversar com a direção e se situar mais dentro do clube em alguns aspectos. Kleber, boa noite. Boa noite. Felipe Camargo, de Olho no Peixe. Queria que você pudesse dizer se essa lesão, o que foi que o Guilherme teve exatamente, se é algo que, num primeiro momento, você consegue nos passar, se é algo que pode preocupar ou não, porque é mais um jogador do elenco do Santos que passa a ter problema muscular. O Santos já perdeu praticamente meio time titular que está entregue ao departamento médico. E o que dá para tirar dessa tua estreia
de positivo, daquilo que você entende que isso daqui eu consigo carregar para o jogo já de Porto Alegre de positivo, Kleber? A questão do Guilherme é uma lesão muscular, vamos dizer assim, ou um problema muscular, que amanhã vai ser avaliado com mais profundidade para a gente saber o grau disso, né? Eu não posso te responder agora, mas sentiu sem condições de voltar para o segundo tempo. Espero que não seja nada mais grave para a gente não perder mais um atleta. De positivo, a entrega, né? E aquela dedicação ao jogo, aquela vontade de sair dessa situação que traz essa ansiedade, como eu falei, eu acho que acaba passando um pouquinho do ponto, né? Por isso a bola queimando um pouquinho no pé, por isso alguma situação de definição que a gente podia ter melhorado, principalmente na criação e no último terço, e quando toma o gol perde um pouco o controle disso, até voltar para o jogo, né? Volta para o jogo com as modificações também, daqueles jogadores que eu falei que entraram bem, e a gente consegue reequilibrar, né? Mas essa é uma competição que ela começa agora, volta depois mais para o final do mês, e agora é recuperar esses atletas e é focar para o próximo jogo. Mas gostei de positivo a entrega dos atletas. E alguns aspectos que a gente vai reanalisar, já conversamos agora ali com a comissão, amanhã vamos avaliar com mais calma a análise do jogo, que é sempre assim que a gente faz, avalia o jogo nos mínimos detalhes, conversa com os atletas sobre essa análise, né, e começa a trabalhar para o jogo do Grêmio. Kleber aqui, boa noite, Luiz Boa Fabiani noite. da Rádio Bandeirantes. No segundo tempo da partida, você ensaiou um time no 4-4-2, já na reta final, tendo o David Washington e o Tiquinho atuando juntos. Eu queria que você explicasse um pouco da orientação, tendo 2 9s juntos, a respeito de função que cada um deveria exercer, e se essa é uma possibilidade que você pensa também para início de jogo e não só quando o Santos precisa fazer gols. Obrigado. Certo. Essa situação já teve no jogo passado, né? Quando o Sampaio estava no comando, e também pela a falta de uma opção de um meia, né, para que a gente pudesse manter aquilo que a gente vinha fazendo, né? A gente perde alguns jogadores, né, que devem estar de volta agora no fim de semana, Soteldo, Tassiano, Bom Tempo, né? Aí ganhamos para o próximo jogo, mas para esse jogo eu fico com poucas opções, né, para que pudesse resolver o jogo daquela maneira, e a ideia foi isso. Um externo de profundidade pelo lado esquerdo com o Matheus, 2 jogadores que fizeram a função, o Tiquinho um pouco mais recuado, e o David entrou no jogo pelo lado para a gente tentar uma jogada pessoal, uma jogada de diagonal para a entrada do David por característica, né? Depois a gente leva ele para dentro, como tu falou, e o Roleiser que faz essas 2 funções, né? De armador por dentro ou de armador de flutuação, com a entrada do Léo para ganhar mais espaço de profundidade. Essa foi a tentativa. Kleber, boa noite. Boa Vitor noite. Salles, Peixão TV, Labrado Santista. Você teve pouco tempo para treinar, de fato, isso a gente sabe. Mas hoje a gente viu um time um pouco mais compactado, só que tomando muita bola nas costas e teus defensores pouco combativos. A gente via o CRB trocando muito passe perto da área do Santos. Você concorda que isso foi um problema na partida de hoje? E se foi, com as peças que você tem, você consegue solucionar esse problema? Obrigado. A gente precisa trabalhar, a gente precisa melhorar os nossos números. De novo, a gente vai para um jogo que a gente terá um dia, né, que é contra o Grêmio, pouco tempo de trabalho. Agora, para outra semana, a gente tem uma situação melhor, com 6, 7 dias de trabalho para o jogo contra o Ceará, e com a volta de alguns atletas importantes para a equipe também, com mais opções, né? E ganha opções do Mateuzinho, né, do Matheus Xavier, que entrou no jogo, eu gostei, né? Ganha opções do Léo Godoy, que entrou também. Eu acho que o time do CRB é um time que tem bom pé, é um time que é bem trabalhado, está fazendo um grande trabalho na Série B, e consegue nos empurrar e consegue trabalhar. E também eu tenho a convicção que essa marcação zonal, na média baixa, ela está melhorando, mas precisa ainda de uma continuidade de trabalho, de mais tempo de trabalho. Não é estalar dedo que mas a gente reconhece que a gente precisa melhorar, e precisa melhorar os nossos números defensivos e ofensivos. As peças que estão aí, você acha que dá para fazer? São as peças que tem, a gente vai trabalhar com elas, sim. Kleber, aqui do seu lado esquerdo. Pedro La Roca, Energia 97 FM, boa noite. Tudo bom? Boa noite. No jogo passado, o David já tinha entrado bem, até inclusive fez o gol, mas tinha feito outras jogadas também. E hoje ele mesmo entra bem, faz algumas jogadas, tanto pelo lado esquerdo quanto por dentro. E o Xavier também
criou muitas oportunidades, foi quando o Santos reacendeu na partida. Você falou muito bem das categorias de base na sua coletiva de apresentação. É algo que já dá para o torcedor ter uma esperança que possam ter mais minutos os meninos já no jogo contra o Grêmio? Sim, eu esqueci até de salientar que o David entrou tão bem, né, no jogo passado e tão bem nesse como o Matheus entrou. Né? E tem outros atletas trabalhando com a gente, o Ian, né, tem meninos que possam trabalhar mais, mas também precisa de tempo, de eu descer, de olhar os jogadores, de conversar com a comissão, de dar esse espaço. Né? Tem 3 meninos trabalhando com a gente, o Luca também entrou hoje, mas teve pouco tempo, né, e entrou numa função que não é a dele também, o Luca é um jogador de dentro, né, hoje entrou pela beirada. Sim, vão nos dar, para esses jogos sequentes aqui, uma alternativa muito boa, principalmente o Matheus e o David. Kleber, tudo bem? Tudo bom? Kleber, eu queria conversar com você sobre alinhamento de expectativa. O Santos vem da Série B, um ano sofrível, traz o Neymar, joga a expectativa do torcedor, mexe com a autoestima, mas a gente aos poucos percebe que o Santos, sendo bem sincero, não tem um time para brigar por título do Campeonato Brasileiro neste momento, por enquanto, né? E há muita conversa nos bastidores, torcida, sócios e tudo mais, sobre alinhamento de expectativa. Eu queria que você traçasse uma linha. Qual é a expectativa do Santos? De que maneira o torcedor tem que entender a expectativa e a realidade do Santos nesse momento? Não tem como ser diferente a gente sair primeiro dessa situação. A situação que agora a gente começa a pensar no próximo jogo. Né? A situação da Copa do Brasil está encaminhada para uma situação que, assim como o CRB teve a possibilidade daqui de definir o jogo e felizmente não definiu, nos causar mais dificuldade. Depois a gente entra num jogo de empate e pode ir lá reverter essa possibilidade, como eu falei para eles hoje. Mas isso a gente joga para frente. Né? Vamos voltar agora para o Campeonato Brasileiro, enfrentar um adversário que também vem numa condição de número na tabela igual a gente, né? E tentar com esses atletas que voltam, com esses atletas que entraram bem no jogo, fazer uma análise e tentar fazer um melhor jogo possível para primeiro sair dessa. Não tem como alinhar expectativa se eu não conseguir sair dessa situação, né, que o Santos vem nesses primeiros jogos, dessas 6 rodadas, agora entrando na 7ª. Aí depois tem parada para treinamento, aí depois tem janela de contratação e a gente vai pensar nisso. Kleber, aqui à sua esquerda, boa noite. Eduardo Jardim, boa noite. Canal Jogo Falado. Eu queria te perguntar sobre a primeira fase de construção do Santos. Hoje você optou por deixar a sua linha defensiva inteira mais o João Schmidt. Até peço que me corrija se estiver errado, por favor. Só que isso, nos últimos jogos, até tem sido uma dificuldade um pouquinho do Santos de conseguir colocar a bola no chão e chegar à frente com um pouco mais de qualidade, ou um próprio passe que quebre alguma linha ali desses primeiros jogadores que trabalham com a bola. E eu queria saber se você tem alguma mudança para fazer nessa fase do time, questão de mecanismos ou de peças. Hoje, por exemplo, você tentou o Rincon junto com o Schmidt no segundo tempo já. Queria saber sobre isso de você. Obrigado. Essa primeira linha que tu falaste da iniciação, a gente trabalha uma iniciação muito da forma que o adversário vem te marcar. Né? O CRB vinha com um por dentro, né, para os 2 zagueiros. O CRB vinha com 2 externos e os 2 meias por dentro, fazendo uma flutuação de podendo saltar o meia ou o externo depois quando a bola rolasse para um dos nossos zagueiros. Né? Então a gente conseguiu no treino trabalhar isso e conseguiu no jogo algumas saídas. Agora a gente estava conversando no vestiário, pegar esses momentos que a gente conseguiu sair bem, porque ali eu vi momentos de saída boa, mas não vi momentos de progressão, né? Da gente sair da primeira para a zona de construção. Então o primeiro tempo, por isso que a gente ficou muito rápido. Quando a gente conseguia sair era rápido demais e saía sem poder trabalhar e escolher o melhor espaço, escolher o melhor passe. Né? Fica difícil um pouquinho com essa pressão, com essa ansiedade, trabalhar com mais calma. Que eu falei para eles, a gente saiu da primeira, vamos construir melhor na segunda, quando a gente chegou na segunda, vamos rodar um pouquinho mais a bola, não vamos precipitar a bola longa. Ficamos com bola longa na diagonal, ficamos com a bola longa na paralela, e eu acho que a maioria delas que a gente não acertou esse passe. Pela essa ansiedade, né, por ser muito... a bola queimar muito no pé, calma, pisa um pouquinho, atrai um pouco o adversário. É compreensivo pelo momento? É compreensivo, mas a gente vai seguir trabalhando. Para o jogo contra o Grêmio, a gente faz uma análise do adversário para poder construir no início e na construção média em cima dos espaços que o Grêmio vai nos dar. É isso, né? Vocês ouviram aí o Kleber Xavier, que falou desse jogo. O Santos, de fato, deixou muito a desejar, né? Temos também cenas lamentáveis aí de
torcedores, né, que depedraram ali, né, aliás, fizeram até danos na Vila Belmiro, quebrando o portão, tá, logicamente, numa fuga para proteção dos seus familiares. Não dá para você acreditar que no século XXI temos animais ainda no estádio. Também, né, temos que, de fato, fazer um tipo de proteção e proibição para que esses vândalos não voltem mais a assistir jogos do Santos dentro ou fora da Vila Belmiro. Bom, rapaziada, esse foi mais um vídeo do canal. Espero que vocês tenham gostado. Agora resta o time que tem aí até domingo, né, para ser definido, treinado para a partida no Sul contra o Grêmio. Deixa aquele like, se inscreva no canal, é muito importante, tá? Forte abraço para vocês, até mais e valeu!